Olá pessoal, bem-vindos à disciplina Natureza da Informação. Essa é a continuação do quinto tópico, compressão de dados. Vamos apresentar agora a segunda parte desse tópico, que é a compressão sem perdas. Como vimos na primeira parte desse tópico, a compressão basicamente é um processo de recodificação, cujo objetivo é pegar o espaço de símbolos original e gerar um novo código de forma a ter a máxima densidade da informação ou a máxima eficiência de código, de forma a ter um resultado de um arquivo menor do que o original. Vimos também que a compressão tem dois processos, a compressão offline e a compressão online. Na compressão offline, os dados estão todos disponíveis para que a gente possa fazer uma análise, levantar o histograma, levantar a frequência de ocorrências, para depois escolher a melhor codificação para obtermos a máxima eficiência. Na codificação online, nós não dispomos desses dados de antemão. Os dados vão chegando e à medida que vão chegando, o algoritmo tem que ir se adaptando a esses dados para gerar um código ou tentar gerar um código mais eficiente possível nessas condições. Portanto, na codificação online, normalmente não se consegue obter o mesmo nível de compressão de uma codificação offline, onde você tem de antemão todos os dados necessários para realizar a análise. Sob o ponto de vista de processo, nós temos dois grandes grupos de algoritmos de compressão. O primeiro grupo são compressões sem perdas e outro grupo é uma compressão com perdas. Compressão com perdas envolve a seleção de símbolos, ou seja, da fonte, a seleção de símbolos mais importantes para serem codificados e descartar aqueles símbolos que não contribuem ou têm menos importância na informação geral a ser preservada. O objetivo da compressão com perdas é gerar no fim um código muito menor do que o código original, aquele gerado sem perdas. Nessa segunda parte, então, iremos ver os principais algoritmos envolvendo a compressão sem perdas, que é baseado em dicionários. Temos, de uma maneira geral, três grandes grupos de dicionários. O primeiro é o grupo estático, é o dicionário estático. O segundo é o dicionário semi-adaptativo. E o terceiro, o dicionário dinâmico, ou seja, o dicionário que vai se adaptando de acordo com as mensagens que vão chegando. Esse tipo de dicionário é aplicado normalmente em dados online, que vão chegando em tempo real. Todos eles permitem a reconstrução exata da mensagem. Isso porque existe um mapeamento 1 para 1 entre o espaço de símbolos e o espaço do código. Eventualmente você tem mais espaço de código do que o espaço de símbolos, e esse espaço pode ser aproveitado para outras finalidades. O dicionário estático é baseado numa tabela de conversão de símbolos para código. Tá? Então, um dos mais famosos ou mais comuns é a tabela ASCII. É uma tabela de padrão padronizada que converte os caracteres em código binário. Tá? Agora, esses dicionários estáticos podem ser elaborados de acordo com a necessidade. Eventualmente, alguns caracteres especiais ou um conjunto de caracteres especiais podem fazer parte de um dicionário à parte e ser guardado como um padrão. Nada impede que você crie padrões diferentes de dicionários estáticos. Tá? A tabela ASCII é padronizada para 7 bits, ou seja, de 0 a 127. E além disso, a parte inicial do código de 0 a 20 hexa, 20 hexa, tá? São códigos de controle que não é utilizado para representar os caracteres. Então, muitas vezes esses códigos a mais, esse espaço de códigos a mais, é utilizado para codificar abreviaturas ou, na verdade, um conjunto de caracteres mais comuns. No caso do inglês, um exemplo interessante é a abreviação da palavra Z, THE, como fosse um único símbolo, e atribuir um código só para esse conjunto de palavras, ou desculpe, de letras, caracteres. Naturalmente, esse novo conjunto de
padronizações ou um novo conjunto de correspondência entre símbolo e código, gera uma nova tabela, e essa tabela tem que ser anexada ou então referenciada separadamente, né, de forma a ser possível depois a sua decodificação. Se essa tabela de conversão ou o dicionário, no caso do dicionário estático, não for enviado junto com a mensagem, você pode deixá-lo indicado uma referência, né, uma padronização, para depois ser consultado. Tá? Mas normalmente você manda junto com a mensagem, no início, essa tabela de correspondência entre símbolo e código. Mandar uma tabela de conversão toda vez que manda uma mensagem vai implicar, né, que vai ter uma perda de eficiência na codificação. Então, esse tipo de abordagem de utilizar códigos a mais para abreviaturas só vale a pena se realmente for um texto muito extenso, onde compensa encaixar uma tabela no começo, ou então não usar isso com certa frequência, manter relativamente estável essa tabela, né, para que você possa utilizar em outras referências ou então em outras mensagens, mantendo a mesma tabela. Nós vimos que a melhor forma de se ter a máxima eficiência de um código é você poder fazer uma análise prévia da mensagem, levantar o histograma e atribuir os códigos menores, né, os menores bits, para as mensagens, para os caracteres de maior ocorrência. Tá? Bom, se isso não for possível fazer isso sempre, a gente pode fazer um processo meio que adaptativo, um semi-adaptativo, que é gerar de maneira analisando um conjunto de mensagens e assumindo que as futuras mensagens também vão ter esse mesmo perfil. Tá? Então, de qualquer forma, isso implica que de vez em quando você tem que mandar uma alteração, né, desse dicionário. Esse processo a gente chama de dicionário semi-adaptativo, tá? Que tempos em tempos você muda a tabela, muda essa conversão entre código, símbolo e código, para manter a eficiência desse processo, né, de codificação, desse processo de compressão. Tá? Então, nesse caso a gente chama de dicionário semi-adaptativo, e vai se adaptando, mas de tempos em tempos, não é a cada mensagem, ou não com uma frequência muito alta. Tá? Mesmo porque não necessariamente nós temos de antemão todas as mensagens a serem enviadas. Estamos nos concentrando muito a questão de transmissão da mensagem, mas isso vale também para armazenamento de dados. Tá? Então você está recebendo dados para serem armazenados e você tem que fazer uma análise desses dados antes de fazer um processo de codificação ou recodificação. Tá? Então, existem processos também que na formação de um arquivo, né, você faz essa pré-análise e no início, no cabeçalho, né, da mensagem, do arquivo, você diz qual é a tabela de conversão, você estabelece qual é a tabela de conversão a ser utilizada para descomprimir aquele arquivo. O terceiro e último caso é o caso do dicionário dinâmico, ou seja, um dicionário completamente adaptativo. Então, a ideia é você ir criando o dicionário à medida que vai recebendo os caracteres, né, a ser transmitido ou ser armazenado, tá, ou ser comprimido. Então, uma característica importante é criar uma máquina de estado em ambos os lados, o transmissor e o receptor, ou então do codificador e o decodificador, e você vai criando dinamicamente um dicionário. Ou seja, como o dicionário é criado durante o processo de codificação e decodificação, ele não precisa acompanhar a mensagem. Tá? Então a ideia é ter um algoritmo, uma lógica, que você tem embutido nessa lógica um processo de criação desse dicionário para ambos os lados, do codificador e do decodificador. Tá? Então, ele vai sendo, como ele vai sendo criado à medida que vai sendo transmitido, vai sendo enviado esses caracteres, você não precisa esperar o fim da mensagem, por exemplo, ou a recepção do fim dos dados completos para poder
fazer o processo de compressão. Ele vai acontecendo à medida que os dados vão chegando. Tá? Então essa é a principal característica desses dicionários dinâmicos. A gente vai ver um exemplo para entender melhor esse processo. O exemplo que a gente vai apresentar é a compressão LZW. Ele tem esse nome em homenagem aos inventores desse algoritmo, dessa técnica, tá? Que é o Abraham Lempel, o Jacob Ziv e Terry Walsh. Ziv e Lempel, né, tem vários artigos, né, inclusive vários algoritmos antes, que eles publicaram várias vezes essas técnicas. Tá? Então, a compressão LZW originalmente era uma compressão conhecida como compressão Ziv-Lempel, e depois o Welsh mais tarde acrescentou algumas características e melhoraram esse algoritmo. Tá? Então, no fim, ele acabou sendo conhecido como compressão LZW. Quais as principais características dessa compressão? Bom, primeiro, o dicionário dinâmico codificado em 9 bits. Tá? Então, ele tem um bit a mais. A base dele, a original, é a tabela ASCII II, ou seja, ele usa 8 bits, né, da tabela ASCII como sendo uma referência inicial, a partir do qual ele vai construindo o resto. Tá? Então, ele manda sempre 9 bits, onde 8 bits, quando não é a parte superior, né, ou seja, não está usando o nono bit, ele está usando a tabela ASCII e a codificação ASCII para os caracteres que vão chegando. Então é uma compressão voltada a texto inicialmente, tá? E depois ele tem uma parte que é a parte do dicionário que é codificado em 9 bits. Quais as principais características dessa compressão? Né? Então o dicionário vai sendo construído. Então inicialmente contém os caracteres isolados, codificados com a tabela ASCII, e à medida que vão chegando as entradas, ele vai juntando essas novas entradas e formando um dicionário de dois, acrescentando um a um, né, esses caracteres, e vai criando um novo dicionário, né, um novo código para esse conjunto de pares, né, ou novos bytes, novos caracteres que vão sendo acrescentados à medida que eles vão chegando. Tá? Então, um dicionário dinâmico, vai sendo construído à medida que os caracteres vão chegando. Tá? Então, ele não necessita, né, como trabalha caractere a caractere, ele não necessita ter todos os dados antes para iniciar o processo de análise e o processo de envio. Vamos ver então dois exemplos. Esses dois exemplos são arquivos de texto, tá? Mas essa compressão pode ser aplicada também para imagem, mapeados em bits. Tá? Então, é muito utilizados com grandes áreas com a mesma cor, né? Tipo o arquivo GIF, um padrão GIF. Tá? Ele utiliza a compressão LZW para poder codificar com eficiência esse tipo de imagem. Tá? A imagem GIF é uma imagem normalmente gerada por um computador e tem grandes áreas com a mesma cor. Pode ser utilizado, esse tipo de imagem pode ser utilizado também aquela codificação RAM-Lens, não sei se vocês lembram, né? Tá? Mas o GIF, né, ele permite o uso mais eficiente desse espaço de código para gerar uma compressão mais eficaz. Tá? Como foi dito no começo dessa parte, né, esse algoritmo LZW é um algoritmo sem perdas, portanto ele é reversível, né? Ou seja, a partir do dado comprimido a gente consegue retornar ao dado original, né? Porque você não tem nenhum símbolo perdido. Tá? Então ele consegue reconstruir o dado, o símbolo original. Então já vimos então que o dicionário inicial é o dicionário formado pela tabela ASCII II, né? E a mensagem codificada, quer dizer, a mensagem onde você tem a compressão envolvida, é formada por 9 bits. Tá? Então, dentro desses 9 bits, os dois primeiros, né, veja, o dicionário inicial, o ASCII, vai até
de 0 a 255, tá? E no código seguinte, né, no primeiro código, no nono bit, é o 256, né, que é reservado para indicar o começo da transmissão, né, que também serve para limpar o dicionário, iniciar o processo de construção do dicionário, e o 257, né, que é o caractere seguinte, que é utilizado para indicar o fim de uma transmissão ou a parada. Tá? O início ou fim de transmissão significa também que é um processo que pode ser utilizado para início ou fim do processo de codificação. Isso para quando você está enviando os bits, né, num processo para armazenamento, não necessariamente para comunicação. Bom, antes de iniciarmos o exemplo, cabe uma rápida explicação sobre o processo de codificação. Existe uma variável chamada nova entrada, né, onde você armazena as entradas, os caracteres que vão sendo entrados ou vão sendo terão a sua transmissão ser realizadas através desse processo de codificação. Tá? Antes de iniciar a transmissão, ele manda um código de início, como vimos, um caractere de 9 bits, né, reservado para indicar o início do processo de codificação. Tá? Adiciona os caracteres, adiciona esse caractere que chegou na nova entrada, um a um, né, e vai processando eles um a um. Tá? Assim que a nova entrada se torna diferente de qualquer outra entrada na cadeia já no dicionário, ou seja, à medida que você vai colocando na nova entrada, esses caracteres estão chegando, e à medida que vai chegando, você compara com o que está no dicionário ou não. Tá? Se não tiver no dicionário, você põe no dicionário. Tá? E se já estiver no dicionário, você manda o caractere que está no dicionário. Tá? Então essa é a lógica, o dicionário serve para isso, é uma tabela de conversão. Tá? Então, à medida que os caracteres vão chegando, você vai jogando na nova entrada. Tá? Se for diferente, você manda, né, envia esse caractere e põe no dicionário. Tá bom? Se não tiver, se você tiver um equivalente, você manda o código que está no dicionário, tá? Se já estiver. Tá? Então, quando a mensagem termina, manda o código de nova entrada manda o código que está lá armazenado na nova variável nova entrada para esvaziar, na verdade, a gente chama de esvaziar o buffer, né? Tá? E manda o código de parada, que é o 257, que é outro caractere reservado. Do lado da decodificação, ele faz o processo inverso, né? Você recebe o código de início 256, ele limpa o dicionário que tiver, né? E faz com que a nova entrada seja vazio, tá? Ele zera também a nova entrada. E o código seguinte, à medida que vai recebendo, ele faz exatamente o mesmo processo da codificação para ir construindo um dicionário idêntico, né, dos dois lados, na codificação e na decodificação. Tá? Então ele vai jogando a nova entrada, vai jogando o caractere recebido na nova entrada e vai jogando no dicionário. Se o código que ele recebeu já estiver, né, no dicionário, tá, ele vai pegar e fazer a conversão, tá, e insere esse novo caractere, acrescentando uma nova entrada. Pega a nova entrada e acrescenta o código, tá, para criar uma nova entrada no dicionário. Tá? Se não conhece, ele simplesmente pega essa nova entrada e envia como sendo um caractere e insere a nova entrada como sendo uma entrada no dicionário. Tá? Recebendo o código de parada, ele finaliza. Tá bom? Bom, vamos ver o exemplo para ficar mais claro esses dois processos de codificação e decodificação. O primeiro exemplo é essa mensagem que está aqui em cima em negrito, né? ITTY espaço BITTY espaço e assim por diante. Tá? Essa mensagem foi escolhida justamente porque tem umas várias repetições, né, de caracteres e fica mais claro, inclusive, como é que esse processo funciona, esse processo de codificação e decodificação. A gente não vai explicar esse exemplo em particular
nesta aula? Porque o objetivo desta aula em particular, tá, não é entrar no mérito e nem entrar no detalhe do código LZW, que é realmente um pouco complexo, tá, muito cheio de detalhes. Mas é importante que vocês saibam que existe, né, esse algoritmo, tá, de fato que existe esse algoritmo, que ele funciona, tá, baseado num algoritmo relativamente simples, na verdade, né, porque existem algoritmos muito mais complicados, mas são dicionários que são criados dinamicamente, que é um processo que é um mecanismo que a gente tem como observar que ele funciona, tá? Então esse é o nosso objetivo nessas aulas, não é entrar no mérito, né, desse algoritmo, não é a disciplina para isso, mas é importante vocês saberem que existe e que ele funciona, né, e que ele funciona bem, tá? Então é uma prova, tentar demonstrar, né, para os alunos que esse mecanismo existe. Apesar de a gente não explicar nesse momento, tá, eu vou fazer um vídeo à parte, como uma aula extra, tá, e explicar esse exemplo passo a passo, tá? Então é um vídeo relativamente extenso, mas para quem tiver interesse, tá, é importante assistir essa aula extra, onde a gente vai explicar direitinho como esse processo está funcionando. Nós iremos utilizar um exemplo mais simples, que é esse exemplo 2, que é enviar uma mensagem, uma sequência de 4, 5, 6 As minúsculos. Vamos ver como é que esse algoritmo funciona, acompanhando passo a passo a transmissão e a codificação de cada caractere, um por um, tá? Mas antes disso, vamos tentar ver como é que essa mensagem, né, como é que essa tabela está dividida, tá? Nós temos do lado da codificação a sequência de caracteres de entrada, temos o dicionário, né, a variável nova entrada. Do lado da decodificação também tem o dicionário e a variável nova entrada, e a saída, né, a entrada e a saída nas duas pontas. No meio nós temos a transmissão, onde está efetivamente o caractere, o byte, que é enviado entre codificação e decodificação, e onde ocorre a compressão efetiva, né, dos dados enviados, tá? No caso de uma mensagem, mas se for para armazenamento, é a sequência de bits que estão sendo armazenados, né, no arquivo. Bom, então vamos ver o que acontece quando a gente transmite o primeiro A. Tá? Então, é iniciada a comunicação, né, ou a codificação, a nova entrada está zerada, né, do lado da codificação. É enviado o código de início, que é o 256, é o primeiro byte, ou o primeiro caractere, na verdade, depois de 8 bits. 8 bits termina em 255, o primeiro caractere de 9 bits é o 256. Então é mandado o 256, que indica o início da transmissão, ou início da codificação. Do lado da decodificação, ao receber o 256, ele vai limpar o dicionário e vai zerar a nova entrada, tá? E aí o primeiro caractere, o A minúsculo, entra como nova entrada igual a A do lado da codificação. O segundo caractere chega, né? A nova entrada já vira uma composição de 2 caracteres, tá? Tendo 2 caracteres, que é o tamanho mínimo, né, para a entrada no dicionário, esses 2 caracteres vão entrar no dicionário, né, formando um novo código 258. Lembrando que 258 é o primeiro valor de 9 bits disponível, né, porque o 256 e 257 estão reservados para indicar o início e fim, né, do processo de codificação, do processo de envio e transmissão, tá? Então o 258 é o primeiro disponível, e o 258 é atribuído o 2 caracteres A minúsculo, tá? Bom, recebendo esses dois, a nova entrada, né, que é o caractere anterior, é igual a AA, né, ele não manda,
mas manda o anterior, o primeiro caractere A, né, que é o 97, que é enviado para a decodificação. A decodificação recebe o 97, que é o A minúsculo em ASCII, na tabela ASCII. Como é abaixo, né, dos 9 bits, né, ele sabe que é tabela ASCII, então ele converte direto e tem como saída o caractere A. E esse caractere A entra na nova entrada. Tá? Nada é colocado no dicionário, porque no dicionário tem que ser composto pelo menos com 2 caracteres. Né? O próximo passo é a recepção então do terceiro e do quarto caractere. Né? No terceiro caractere A, ele não faz nada, porque ele viu que o A está no dicionário, né? O primeiro A já está no dicionário, vai ser o 258, né? Então o terceiro caractere ele não vai fazer nada, porque ele vai guardar o quarto, porque de repente o quarto é um outro A, e aí eu consigo ter esses 2 A's e eu consigo mandar o 258 em vez de mandar o único caractere, tá? Então no terceiro ele não faz nada, e portanto não acontece nada na transmissão e também não acontece nada na decodificação. Ao chegar o quarto caractere, tá? Então ele já viu que já tem um A, vai montar o AA, né? E viu, bom, AA eu tenho, então está no dicionário, ele vai mandar o 258, tá? Porque já tem o código AA, tá? Então manda o 258. Ao receber o 258 na decodificação, o 258 não existe na tabela, mas ele vai montar esse novo código usando o caractere anterior, repetindo o caractere anterior, tá? Então a nova entrada passa a ser o AA, ele põe esse AA no dicionário, criando o 258 e joga na saída o AA, que é o equivalente ao 258, tá? Nova entrada, do lado de cá da codificação, ele recebeu, na verdade, o terceiro, já tinha o A anterior, né? Recebeu o terceiro e o quarto, formou 3 caracteres A, que vai entrar no dicionário como 259. Bom, a etapa seguinte é novamente o quinto e o sexto A. O quinto A não acontece nada, porque já tenho 2 A's anteriores da etapa anterior, né? Do 258. Ele simplesmente está aguardando então a chegada do sexto A para ver se bate, né, com o 259. Então já tem 2, no quinto ele desculpe, no quarto já tinha um A, no quinto veio o segundo A, e vai aguardar o terceiro para ver se é o A mesmo. Se vier 3 A seguidos, ele pode mandar o 259, tá? Então no quinto A não vai acontecer nada, não vai transmitir nada, e também do lado da decodificação não vai fazer nada porque não recebeu nada, tá? Ao receber o sexto A, né, ele vai ver que tem no dicionário já essa sequência de 3 A's, que é o 259. Ele vai dar vai transmitir o 259, né, em seguida, tá? Recebe a parada, né, recebe o código de parada, tá? E transmitiu o 259 mais o código de parada, tá? O 259 entrando aqui na decodificação, ele não está no dicionário, mas novamente, da mesma forma que ele fez com 258, ele vai deduzir então que é uma composição do anterior 258 com o caractere anterior, que é o A, né, que estava lá na nova entrada, e vai compor um novo elemento do dicionário, que é o 259, e vai transmitir, e vai jogar na saída esses 3 caracteres correspondente ao 259 que ele recebeu, tá? Bom, a parada vai indicar que encerrou-se o processo de transmissão, tá? Opa, desculpem, vou voltar um pouco, né? Resultado final desse exemplo, tá? Então nós temos essa sequência específica, né, de 6 caracteres A. O importante é notar que ambos, tanto o lado da codificação quanto a decodificação, conseguiram montar o mesmo dicionário,
apesar de que em tempos diferentes, uma certa defasagem, tá? Mas o importante é que os dicionários são os mesmos, a tabela de conversão do código para os caracteres é o mesmo em ambos os lados. E uma outra coisa a ser reparado é no meio aqui na transmissão, né? Se a gente ignora o start, né, o início e o fim, o 256 e o 257, efetivamente foram transmitidos 3 bytes em vez de 6, né? 3 bytes só que com um bit a mais, né, que é o nono bit, tá? De qualquer forma, representa uma redução no número de caracteres enviados. À medida que a mensagem é muito curta, né? Mas à medida que você vai aumentando o tamanho da mensagem e o dicionário vai enriquecendo, né? Vai aumentando o tamanho também do dicionário, isso vai aumentando a eficiência do processo de compressão, né? Vai tendo cada vez menos bits para transmitir a mensagem. E depende também da característica da mensagem, né? No caso, é uma mensagem muito simples, né? Uma sequência de As, né? O potencial de compressão é muito grande, tá? Mas se for caracteres aleatórios, simplesmente o dicionário vai crescendo, né? Tá? E eventualmente ela nunca vai ser utilizada, né? Se for realmente um processo 100% aleatório. E nesse caso, em vez de ter uma compressão, vai haver aumento, né, de tamanho final do arquivo, porque em vez de transmitir 8 bits, está sendo transmitido 9 bits. Né? Então é isso, gente. O objetivo foi demonstrar o funcionamento da compressão LZW. O exemplo 1, que é mais sofisticado, quer dizer, mais extenso, né, a gente vai ver num vídeo à parte, no vídeo extra, tá? E caso vocês tenham uma dúvida, né, a gente assista um vídeo, né, com mais detalhes, o exemplo mais detalhado, e traga as dúvidas também na aula de atendimento, né, na aula presencial, nas quintas-feiras, tá? Continuando, sintetizando um pouco essa questão da compressão LZW, tá? Nós vimos então que o codificador e o decodificador vai criando o dicionário à medida que vai recebendo os caracteres, né? O processamento vai andando ao longo do envio da mensagem. Então o dicionário não precisa ser transmitido explicitamente e o codificador lida com o texto em um único passo, quer dizer, o processo tanto de codificação como de decodificação é um passo único, né, a cada caractere. Qual o processo, qual a redução efetiva, né? No caso do exemplo 1, que não vimos, né, mas a gente pode ver na aula extra, tá? Uma aula extra só nesse exemplo 1 do LZW, ele efetivamente manda 18 caracteres de 8 bits em 14 transmissões de 9 bits, quer dizer, a redução não é muito extensa, não é muito grande, mas teve alguma redução em torno de 12,5%. Tá? No exemplo 2 que nós vimos aqui, em vez de mandar os 6 caracteres de 8 bits, que dá 48 bits, né, 6 vezes 8, resultou em 5 transmissões de 9 bits. Né, 5 vezes 9, 45, quer dizer, é uma redução. No caso está sendo considerado também o primeiro valor, né, o primeiro caractere de 9 bits, que é o start, que é o começo, o início, né, e o fim da transmissão, que também é um caractere de 9 bits. Tá? Mas numa mensagem mais extensa, esses caracteres vão sendo diluídos, né, no número maior de bits. Em todo caso, teve uma redução discreta de 6%. Tá? Resumindo, então, a compressão sem perdas é usado, né, em várias aplicações. Formato zip, formato GIF, são formatos conhecidos, né, padronizados, usados em vários computadores, tá? Não só em Unix, como também em PCs. Tá? Esses formatos de compressão são importantíssimos, né? São compressores genéricos, mas é muito utilizado quando você precisa comprimir programas executáveis, programa-fonte, textos, artigos, né? Todo material que não pode ter nenhum tipo de perda, né? Então, e normalmente são arquivos também que exigem que sejam reversíveis. Você faz a compressão, transmite e depois você tem que conseguir retornar ao arquivo original, né? Ou seja, sem perdas. Tá?
são esses casos que você utiliza essa compressão sem perdas, tá? Uma coisa que a gente viu também, tem essa diversidade de dicionários e algoritmos, tá? E não existe um algoritmo genérico perfeito para todos os tipos de dados possíveis, tá? A gente viu que o tratamento do caractere é diferente do tratamento de pixel, por exemplo, né? Então você tem vários tipos de algoritmos para situações diferentes, inclusive se o dado é online ou offline também, né? Conclusão de tudo também nesse tipo de algoritmo é que as sequências de dados, se for completamente aleatórias, ou seja, máxima entropia em termos de quantidade de informação, não tem como comprimir mais, tá? Então, se você gerou o código original, né, dos símbolos originais, né, usando, por exemplo, né, o algoritmo do Shannon ou do Huffman, tá? Aí já está o resultado, né, é uma codificação altamente eficiente, bem próximo da máxima eficiência, tá? E a chance de ser comprimidos é nula, né? Porque já está na densidade máxima, tá bom? Para finalizar, é importante lembrar também que o processo de compressão sem perdas tem uma fundamentação matemática, né? Principalmente para esses algoritmos que lidam com sistemas numéricos, tá? Qual é essa fundamentação? Que esse processo de compressão, na verdade, é um processo de mapeamento de 1 para 1, de uma sequência, uma função de mapeamento de sequência para uma outra sequência, tá? Então, de um mapeamento do sistema de símbolos, do espaço de símbolos, para um espaço de código, tá? Então, como é que a gente sabe que esse processo de compressão deu certo ou não, né? O objetivo é checar e verificar se após a compressão o arquivo final ficou menor, né? Se a transmissão final ficou mais curta em termos de tempo, né? E assim por diante, tá? Nesse processo, é claro, você tem que incluir tudo que é necessário para fazer a descompressão, portanto inclui o envio também das tabelas de conversão dos dicionários, né? Sejam eles estáticos ou semi-adaptativos, tá? Normalmente, né, esses processos de compressão sem perdas tem como objetivo você recuperar o formato original, tá? Então é muito importante também que esse processo de compressão envolva a reversão, né, o algoritmo de reversão para descomprimir, né, e recuperar o arquivo original após esse processo de compressão, tá? Com isso a gente encerra essa segunda parte de compressão sem perdas, tá? Então aguardo vocês na terceira parte desse quinto tópico, que vai explicar sobre a compressão com perdas, que aliás é um tópico muito interessante, que tem a ver com as compressões muito utilizadas hoje em dia, né? Que é o JPEG, MPEG. A gente vai discutir um pouco algumas características importantes sobre esses compressores, tá bom? Até mais, gente, até a próxima parte.